Meio-dia, 20 minutos. Hoje temos o prazer de receber Liz Amaral, uma figura incrível que tem dedicado sua vida ao trabalho com crianças e adultos autistas, como terapeuta ocupacional especialista em neuropsicologia. Liz traz mais de 15 anos de experiência, uma perspectiva única, inclusive também, já que ela também é autista, fundadora do grupo Girassol Sensorial e também do grupo para adultos autistas. Liz está aqui para compartilhar com os nossos ouvintes a sua sabedoria sobre o autismo, compreendendo e apoiando a diversidade. Já quero aqui cumprimentar Liz Amaral. Doutora, seja muito bem-vinda aqui aos jornalistas da Top FM, falando aqui, claro, para o estado de Pernambuco, parte do estado de Alagoas. Estamos aqui no litoral sul do estado de Pernambuco, falando para cidades como, por exemplo, Tamandaré, onde tem uma praia bastante conhecida, a Praia dos Carneiros, falando para parte da audiência também no município de Pojuca, onde tem uma praia bastante conhecida, a Praia de Porto de Galinhas, falando já para o estado de Alagoas, para a cidade de Maragogi, onde tem a belíssima Praia de Maragogi e tantas outras cidades bonitas aqui do litoral sul do estado de Pernambuco e também litoral norte do estado de Alagoas. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, boa tarde a todos. Inclusive conheço algumas dessas praias, fui quando eu era bem pequenininha ainda, mas me lembro bem. Lembro que achei algumas coisas muito interessantes por ali, como um cavalo marinho na areia. Uhum. Então, vamos lá, né? Vamos falar sobre autismo, né, Carlos? Claro. Carlos Eduardo. Então, assim, primeira questão referente ao autismo é entender o que é isso, né? Claro. O que é o transtorno do espectro autista. Pois é. O transtorno do espectro autista, a gente precisa compreender que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Uhum. Mas o que é isso? Sim. Isso significa que ele deve estar presente desde a primeira infância para ser caracterizado realmente como um autismo, né? Então, qual é a natureza do autismo? Quais são as diferenças que acontecem no cérebro de crianças e adultos autistas que se expressam como comportamentos diferentes? Ou seja, o que a gente precisa perceber naquela criança ou nesse adulto que está dentro do espectro autista, né? Uhum. Então, o autismo, ele traz, segundo o DSM, né, o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Tratamentos Mentais, o DSM-5, ele traz que no autismo a gente tem diferenças a nível de comunicação, de interação social e de padrões de comportamentos, ou seja, pessoas autistas, o cérebro de pessoas autistas é um cérebro diferente porque também é um cérebro que uma das suas características é que apresenta um pouco mais de rigidez cognitiva, né? Mas é interessante perceber que ao mesmo tempo que existe essa rigidez cognitiva, existe também uma possibilidade muitas, aliás, possibilidades de contribuições, justamente porque é um cérebro que pensa diferente. E a gente vê indústrias importantes, organizações muito importantes, especialmente na área de tecnologia, mas não só na área de tecnologia, que entende isso e que tem no seu corpo de contratações muitos autistas, como, por exemplo, a Google, né? Que desde muito cedo a revolução tecnológica teve muitas contribuições de muitos indivíduos dentro do espectro, justamente por esse pensamento diferente. Mas tem muitos desafios e nós vamos conversar bastante sobre muitos deles hoje, né? Pois é, doutora, a senhora está colocando exatamente sobre o autismo, e aqui na cidade que nós estamos, cidade de Rio Formoso, nós conhecemos algumas pessoas autistas, inclusive nesse momento a Josivânia Lindoso, ela mora no distrito dessa cidade, está acompanhando juntamente com o neto, o seu filho deve ter quase 20 anos, né, Valminhamos, acredito que isso, e também é autista, assim como também tem uma criança autista. E nós vimos na cidade vizinha, cidade de Siriém, uma cidade também que tem várias praias belíssimas, um número crescente de autismo. E aí, antes de a gente entrar para esses níveis de suporte do autismo, e aí fazendo exatamente essa avaliação em relação à criança, adolescente, a pessoa adulta, que inclusive a gente tem percebido muitas pessoas adultas sendo diagnosticadas, e aí falar dessa influência inclusive também
da tecnologia. Então eu queria muito que a senhora pudesse trazer para a gente dentro, né, desse contexto da questão do autismo hoje, ou seja, por que tantas pessoas estão sendo identificadas com autismo só agora? E o autismo, o que causa o autismo? Existe já uma explicação para isso, doutora? Já se tem uma explicação do que traz exatamente, né, o autismo? Por exemplo, a gente viu uma entrevista de um especialista colocando exatamente que cada vez mais esse excesso à tecnologia está provocando exatamente nas pessoas serem autistas ou com TDAH. E aí, tem fundamento de fato essa fala de especialista ou não tem nada a ver com a história, para a gente poder entender? Porque cada vez mais pessoas estão sendo diagnosticadas. Vamos colocar na classe artística a Letícia Sabateri, que foi diagnosticada recentemente, já na vida adulta, como um autista. Inclusive a senhora também é uma pessoa autista que descobriu também na vida adulta. Eu conheço várias pessoas que conheceram exatamente o autismo na vida adulta. Ou seja, explica melhor pra gente, doutor, pra gente entender exatamente o que está acontecendo agora e de fato se existe já uma explicação para tudo isso. É verdade. A prevalência desse transtorno vem aumentando de uma maneira exponencial e isso se dá por alguns motivos. Primeiro, a gente tem os profissionais de saúde hoje, e cada vez mais, tem mais e mais conhecimento sobre as características, né, os sintomas desse transtorno. Então, significa que ele é mais facilmente identificável. E também profissionais da educação estão sendo mais educados para isso, né? E também a gente tem hoje uma sensibilidade maior nos testes para avaliação, né? A avaliação para a identificação do transtorno do espectro autista é feita por uma equipe multidisciplinar, então especialmente quando é criança, né, envolve neurologistas, psiquiatras, envolve fono, a terapia ocupacional, a psicologia, né, que esses profissionais precisam entender esse comportamento em casa, na escola, né, então os instrumentos de rastreio também estão bem mais sensíveis. Então, esses dois fatores aí influenciam bastante. Não é que antes não existia, mas é que hoje a gente consegue, o radar está mais apurado para a gente identificar esses casos. Agora, uma coisa interessante em relação a diagnóstico é o caso de mulheres, né? Você falou da Letícia Sabatella, eu mesma. Então, o que acontece com as meninas, né? Por que as meninas... Antes, a prevalência, ou até hoje, né, a prevalência do autismo em meninos é muito maior. Mas hoje se questiona, será que as meninas estão fora do radar? Né? Será que as meninas autistas estão fora do radar? Elas não estão sendo identificadas? E por que isso? Porque o autismo se manifesta de uma maneira diferente em mulheres, em meninas, porque uma das explicações para isso é que meninas, a forma de brincar da menina é diferente e a cultura também, o comportamento, veja numa sala de aula, se tem uma menininha mais quieta, mais tímida e que sempre gosta de ficar sozinha, é aceitável culturalmente, a professora não chama a atenção da professora, mas tem um menininho que é a mesma coisa, mais quietinho, não gosta muito de socializar com as crianças, com os outros meninos, chama atenção e é mais tímido, chama mais atenção pelo aspecto cultural, né? Então, esse é uma das questões, e a outra questão é a brincadeira das meninas, né? Na brincadeira do faz de conta das meninas, as meninas, elas são mais, obrigadas a responderem a uma interação. Então, você fala, eu falo. E os meninos, o tipo de brincadeira dos meninos, não exige tanto esse desenvolvimento social. E as mulheres, as meninas autistas, elas aprendem a mascarar o autismo. Elas observam muito mais do que os meninos. E nessa observação, elas aprendem a imitação. Então, não é um aprendizado natural que o cérebro neurotípico, né, ou seja, o cérebro da maioria da população,
Faz, né? Ninguém precisa explicar como se para uma criança neurotípica, como ela deve se comportar perante seus pais, porque ela faz isso naturalmente, ela gosta de fazer isso. Isso é natural, mas para o cérebro autista não, é um aprendizado não automático, que precisa ser observado, e as meninas fazem isso muito melhor do que os meninos, portanto se tornam adultas que aparentemente não tem traços do autismo, mas elas estão mimetizando, elas estão imitando de uma maneira não natural essa interação social. Mas é interessante também, uma coisa sobre isso que não pode deixar de ser comentada, é que todos os traços do autismo, a sensibilidade sensorial, por exemplo, então tudo isso também é escondido. E nesse processo de esconder, tanto homens quanto mulheres, jovens e adultos, se perde um alto nível de energia. E existem muitas questões que acabam aparecendo posteriormente: a depressão, o transtorno obsessivo compulsivo, a ansiedade, e outras comorbidades que podem se desenvolver ao longo da vida, justamente porque é uma pessoa que nem sabe que faz isso, que não sabe de onde vem essa sobrecarga, é um cérebro muito mais estimulado, né? E sofre bastante nesse processo.